Olá, esse Fora da Política Não Há Salvação é o terceiro que trata das eleições municipais de 2020, o terceiro programa que nós vamos fazer. E esse gravado às vésperas das eleições. Hoje é uma sexta-feira 13, nós gravamos aqui pela manhã, e as eleições vão acontecer daqui a 2 dias, no dia 15 de novembro, como, aliás, ocorria até os anos 80, antes da mudança da Constituição de 88, que fez com que as eleições passassem a ocorrer em outubro. Mas, esse ano, com a pandemia, nós tivemos que postergar a data de início desse processo eleitoral. E para tratar desse tema, eu trouxe 2 experts aí no assunto de eleições, de partidos, de todas essas questões relacionadas àquilo que nós vamos estar lidando agora. Um deles é o professor Oswaldo Amaral, que ele é professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, pesquisador do CESOP, né, estudioso do tema de partidos, do tema de eleições, inclusive participa aí de uma série de pesquisas conjuntas que se fazem ao longo do país todo sobre a questão eleitoral, o estudo eleitoral brasileiro, enfim, uma série de temas relacionados a isso. E a nossa outra convidada é a professora Monalisa Torres. Ela é da UES, a Universidade Estadual do Ceará, mas também é pesquisadora no LEPEM, o Laboratório de Estudos de Eleições, Partidos e Mídia, que é ligado à Universidade Federal do Ceará. É professora na estadual, mas atua também nesse Laboratório de Estudos de Eleições e Partidos e Mídia na Universidade Federal. E eu vou dar boas-vindas aos dois e pedir para a gente começar essa conversa que eles comecem abordando um tema que eu acho que é um tema, de alguma maneira, recorrente, sempre que nós falamos sobre eleições municipais, eleições estaduais, que é... Mas eu acho que nas municipais ainda mais, né? Será que essas eleições municipais vão ser muito marcadas pela disputa política nacional? Nós temos aí um cenário político nacional de uma polarização bastante radicalizada. Nós já tivemos eleições em 2016 com uma marca importante do processo político nacional. Foi o ano do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foi o ano que, até relacionado a isso, o PT teve uma grande derrota nas eleições municipais. Ele perdeu ali 60% dos seus prefeitos e vereadores, aproximadamente. É um dado significativo para aquele que era talvez o principal partido nacional naquele momento, se não em nível municipal, certamente em nível nacional, e tinha uma presença forte, sobretudo em grandes municípios, foi empurrado para os pequenos, e acho difícil não relacionar isso, nessa eleição de 4 anos atrás, com o processo político nacional. E a pergunta é, será que esse ano, de novo, nós vamos ter o processo político nacional afetando as eleições municipais? Passo a bola para vocês, começo aí com você, Monalisa, bem-vinda. Obrigada, Cláudio, pelo convite, é um prazer estar aqui no canal que eu sempre sigo, sempre assisto, curto muito seus conteúdos, e participar de um programa é bem, para mim é uma honra, né? Bom, em relação às eleições municipais, muito se tem discutido essa questão da polarização, em que medida as eleições municipais elas têm, de algum modo, incorporado, né, toda essa polarização que foi muito, muito clara em 2018. De fato, a pandemia acabou alterando um pouco esse cenário, né? É interessante a gente observar isso, porque no que diz respeito às disputas em muitos municípios, se discute muito mais e se fortalece muito mais as candidaturas que, de alguma forma, se saíram bem, né? Os políticos que se saíram bem ou que participaram, de alguma forma, no enfrentamento à pandemia, né? E aí isso tem se centralizado nas disputas. Mas não custa lembrar que a disputa nacional, ela atravessa, né, como pano de fundo aí, né, nessas disputas municipais. E aí o caso de Fortaleza é muito emblemático nesse sentido, porque o que a gente tem aqui, as 3 candidaturas mais competitivas, têm como seus apoiadores, né, sendo apresentados ou escondidos, eu vou tratar um pouco disso aqui, tem 3 grandes nomes aí disputando e apoiando candidaturas em Fortaleza. O capitão Wagner, que é um candidato do PROS, ele já recentemente foi indicado por Bolsonaro como seu candidato em Fortaleza. Em 2 lives o Bolsonaro fez essa menção. Na última live do Bolsonaro, inclusive, ele levantou um cartaz mostrando a foto e o número do candidato dele de Fortaleza, pedindo voto mesmo para o candidato capitão Wagner. Temos a Luiziane Lins, candidata do PT, que ao longo de suas campanhas ela também tem mobilizado toda essa imagem do Lula, né, do PT como um partido que geriu bem a nação, que tem programas a apresentar, e tentando mobilizar também a figura do Camilo Santana, que é o governador do estado, também pelo PT, que tem tido um protagonismo muito grande nesse enfrentamento à pandemia e que tem uma ótima avaliação aqui dentro do estado. E, por último, mas não menos importante, a candidatura governista do Dr. Sarto,
que é do PDT, um candidato do PDT, que é o candidato governista, que daria continuidade à gestão do Roberto Cláudio, que também está sendo bem avaliado, e que faz parte do grupo do Ciro Gomes, um presidenciável e já também mirando 22. Então, a gente tem esse cenário com essas 3 candidaturas. Todas as sondagens que apontaram, que foram feitas, realizadas na capital até agora, apontam esses nomes como os mais competitivos, os que, de fato, têm possibilidade de ir ao segundo turno. A última sondagem indicou uma vantagem aí, ainda que o Wagner esteja liderando, a liderança muito pequena comparada ao segundo colocado, que é o Sarto, candidato governista, com a margem de 2 pontos, então dentro da margem de erro, né? Então, assim, o que a gente tem visto é essas candidaturas disputando esse cenário e, de alguma forma, a indicação e esse apoio, visível ou não, desses grandes nomes que miram já 22. E aí eu coloco mais um ponto interessante, né? Como eu falei, a Luiziane, ela tem mobilizado o tempo inteiro essa figura do Lula, né, a própria figura do PT e tudo mais, mas o Sarto e o Wagner, de alguma forma, têm escondido os seus apoiadores. Isso é interessante, eu né? ia te perguntar exatamente sobre isso. Pensando no eleitorado de Fortaleza. Mas Fortaleza é uma das principais capitais do Nordeste, é a 5ª maior capital, no que diz respeito a potencial, colégio eleitoral, está entre os 10 maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, pensando o Nordeste como um colégio eleitoral, digamos assim, majoritariamente ou historicamente nos últimos anos, mais progressista, né, mais afeito a partidos de esquerda, sobretudo ao PT, tem tido aí digamos assim, um investimento muito maior do Ciro, que tem tentado ocupar esse espaço aqui no Nordeste, né, diante desse desgaste que o PT vem sofrendo nas últimas eleições. E o Bolsonaro, por outro lado, tem olhado também para Fortaleza como uma capital que pode servir de porta de entrada para a sua investida no Nordeste, né? Então, assim, tem esses aspectos aí que eu acho importante a gente pensar quando se trata desse cenário nacional que pode estar em disputa nas capitais. É óbvio que as eleições municipais, elas também servem como uma espécie de termômetro, já dá indicativo do que pode vir nas eleições futuras, mas mais do que isso, também tem a ver com a conquista de territórios, né? Os candidatos, eles querem marcar posição, eles querem conquistar prefeituras para se fortalecer para as eleições seguintes. E Fortaleza, claro, a capital do estado, tem simbolicamente, é muito importante para esses grupos que estão disputando aqui a prefeitura. E só te fazer uma pergunta, né? O Sarto, ele não quis se mostrar como... O Sarto não, desculpa. O capitão Wagner não quis se mostrar em alguns momentos como o candidato Bolsonaro. Ainda assim, o Bolsonaro insiste em dar apoio. O que explica essa situação de querer esconder o apoiador e o apoiador fazer questão de apoiar nesse momento? A avaliação do Bolsonaro em Fortaleza, como em geral no Nordeste, não é muito boa, né? É uma avaliação bastante negativa. Então, assim, tem isso, e se a gente olhar também as outras capitais em que o Bolsonaro apoiou um candidato e que esse candidato incorpora a sua imagem, não é um cenário muito bom para aqueles que são apoiados por Bolsonaro, né? Então, o Wagner, ele tem tentado esconder, e quando ele fala de Bolsonaro, ele fala de uma forma muito indireta. É claro que o Bolsonaro, ele quer, no caso de uma vitória de Wagner, ele quer, né, os lucros dessa vitória, ele vai incorporar de alguma forma, né, o sucesso da vitória do capitão Wagner. Mas o Wagner em si, ele tem tentado evitar a exposição, ou pelo menos a personalização desse apoio. É interessante que nas campanhas ele tem tentado se antecipar a isso, né? Antes que alguém o acuse de um candidato do Bolsonaro, ele mesmo faz a referência de que é bom candidato, é bom prefeito que tenha boas relações institucionais com o governo federal, porque é a partir dessas boas relações, que os recursos vão ser conquistados de uma forma mais, né, de uma forma melhor. Então, ele tem despersonalizado esse apoio, e quando se refere ao Bolsonaro, na verdade, ele esconde o nome Bolsonaro, né, ele fala de relações institucionais com o governo federal. Então, é assim que ele tem tentado, de alguma forma, já se blindar para uma possível associação negativa desse apoio do presidente. Muito bem. Oswaldo, e aí? O que a gente pode entender dessa eleição em relação a essa nacionalização da política? Você vê uma possibilidade de uma eleição mais nacional do que elas têm costumado ser? Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que na cabeça do eleitor,
essa vinculação com o nacional ela é menor, né? E acho que essa eleição ela não está sendo muito diferente, porque tradicionalmente a eleição é separada, né, das eleições gerais, e tem razão para ser assim, exatamente, né, para não ser dominada exclusivamente por temas nacionais, né? As pessoas geralmente estão mais preocupadas com questões locais, e eu acho que nesse cenário que a gente tem, né, de pandemia e tal, isso está prevalecendo, né? A gente fez uma pesquisa uma pesquisa nacional no INCT Democracia, que é coordenado lá pelo pessoal da UFMG, e assim, saúde, educação, são os temas que estão mobilizando. Aliás, estranhamente, segurança não foi um tema tão citado. Historicamente né? Exatamente, diferente do que aconteceu em 2016. Mas nesse ano, saúde e as várias possibilidades de relação, né, com o tema saúde foram os mais citados. Natural que seja assim. Então, eu acho assim, na cabeça dos eleitores, não muito, mas para os partidos, para os políticos, sim, né? Porque essa eleição de 2020 ela dá uma rearrumada no tabuleiro para 2022. Se a gente pensar, por exemplo, o DEM hoje, né, está liderando em Salvador, se não me engano, Rio de Janeiro, Curitiba, né, que são cidades importantes. Vai ter um peso aí. PSD vai reeleger o Calil em Belo Horizonte, né? Eu acho que o Nordeste é um pouco diferente, porque como o PT tem essa força no Nordeste, né? Eu acho que e o Bolsonaro tem tentado, né, desde o começo do ano, tentado entrar na região Nordeste. Eu acho que as eleições lá estão mais nacionalizadas. Não sei se a Mona Lisa concorda, mas eu acho que é exatamente essa questão do espaço, né? Agora, a condução da pandemia pelo governo, da forma como foi conduzida pelo governo federal, está trazendo problemas para o apoio do Bolsonaro às grandes cidades, porque as grandes cidades são as que mais estão sofrendo com a pandemia e com a crise econômica, né? Então, o apoio declarado do Bolsonaro, por isso que o capitão Wagner, né, ele prefere esconder, o apoio declarado do Bolsonaro não está sendo visto como algo muito positivo. Nessa mesma pesquisa que a gente fez, a gente perguntava lá, como você avalia a atuação dos prefeitos, governadores e do presidente da República na pandemia? O Bolsonaro tinha 50% de reprovação, governadores um pouco menos e prefeitos menos ainda, né? Então, esse apoio do Bolsonaro, faz sentido ele acabar sendo um pouco escondido. Bom, aqui em São Paulo, né, é interessante notar que os votos do Celso Russomano estão migrando para o Bruno Covas, né? Num processo muito parecido, inclusive, que aconteceu em 2016. Né? Mesmo naqueles lugares em que o Russomano era mais forte. Quando foi para o Dória, né? Exatamente, quando foi para o Dória, mesmo naqueles lugares em que o Russomano estava bem forte, que era no segmento dos evangélicos, né? Bastou o Covas circular ali, transitar nas igrejas, nos templos, conversar com as lideranças, que o Russomano está despencando. Né? E a reprovação do Bolsonaro em São Paulo está batendo 50%. Não sei como é que está no Nordeste, talvez um pouco mais, mas em São Paulo, no último Datafolha, chegou a 50%. Na capital, né? Na capital, isso, na cidade de São Paulo. Uhum. Então, eu acho que o eleitor, ele está, obviamente, mais preocupado com temas locais, e nas grandes cidades, ele não vê com bons olhos, ou vê com cada vez menos boa vontade, o presidente da República. Então, o apoio do presidente da República não está se revertendo em algo muito, muito satisfatório para aqueles que estão se vinculando diretamente à imagem dele. É um pouco essa a situação que eu vejo, mas eu acho que o xadrez está sendo movimentado. Eu acho que os partidos de direita, que não são o PSL, né, eles vão se fortalecer e vai dar uma mudada no jogo aí de como o presidente vai lidar com esses partidos pensando na composição para 2022. Agora, você acha que os partidos de direita vão se fortalecer não pelo bolsonarismo, mas por conta, digamos, de uma onda conservadora que se torna mais moderada agora, por conta de uma implantação melhor no território, que melhora para eles a situação de campanha agora? Por que você está enxergando esse fortalecimento da direita? Porque o Bolsonaro é um presidente sem partido, né? E isso, evidentemente, dificulta
por um lado, dificulta que ele tenha um partido para chamar de seu, que seja o seu real representante na eleição, mas como ele não anda muito bem das pernas, pelo menos em algumas cidades, pode ser até bom, né? Nessa hora. Ninguém quer ser identificado claramente como candidato do Bolsonaro. Por que você vê esse crescimento da direita nesse momento? Bom, aliás, essa menção que você fez, ela é realmente um fato interessantíssimo. Eu acho que é um caso único na história de um presidente que, no caso brasileiro, é um presidente com bastante poder, dada a natureza institucional do país, e ele não consegue formar um partido. Quer dizer, bom, eu acho que tem um pouco de não querer, né? Porque o partido estabelece uma série de limitações, a ação dele e tal. Mas daí a briga dele com o PSL, né? Tem a briga com o PSL, é um fenômeno interessante. Agora, obviamente que isso faz com que também não dê para cravar que ele vai ser o grande derrotado das eleições, porque ele vai dizer, eu não tenho partido, né? Eu apoiei aqui 2 ou 3 e que não ganharam, mas outras cidades ganharam, enfim. E aí vai ficar aquele jogo de não ser o grande derrotado. Então, nesse sentido, não ter partido o ajuda de alguma maneira. Eu acho que o que aconteceu, muita migração. A gente teve muita migração, especialmente para DEM, PSD, que são partidos que ficaram mais próximos, obviamente, do poder por conta da própria eleição do Bolsonaro e por conta, né, da influência que o próprio presidente da Câmara acabou adquirindo pela situação que foi construída pelo próprio governo. Então, eu acho que muita gente... A impressão que eu tenho olhando os dados que estão sendo divulgados sobre saída e entrada, né, de candidatos, muita gente saiu de PMDB e PSDB e migrou para esses partidos mais à direita, mas que não são identificados. Eu acho que esse é um ponto importante. Não são identificados com o bolsonarismo. Diretamente com o bolsonarismo. E pelo menos, né, o que eu tenho visto nas cidades de porte médio e grande, o discurso é um discurso menos radical do que aquele que faz o presidente, né, e que o levou à própria eleição em 2018. Muito bem. Até mesmo porque é uma eleição local também. Não dá muito para ficar falando de grandes questões morais e coisas assim que acho que não cabe muito. Mas, enfim, é um pouco o que eu tô sentindo. Não, era exatamente isso que eu ia querer comentar com a Mona Lisa, né? E pedir para ela comentar um pouco em cima. Também acho isso, né? Eleição municipal é eleição do buraco da rua, né? Eleição do posto de saúde, ou da unidade básica de saúde, para ser mais exato, né? Da escola de ensino infantil, do transporte público. E, claro, se a gente vai para municípios menores, tem uma série de outras particularidades, né? Quando a gente fala de municípios grandes, a gente está falando de cidades que já são um pouco por vocação mais nacionais, né? O prefeito de uma grande capital é um potencial candidato a presidente, um ministeriável, um candidato ao Senado, vamos dizer, ela se projeta para o plano nacional. Imagino que, por exemplo, o ACM Neto em Salvador seja uma figura que sai dessa eleição, já que ele sai muito bem avaliado e com grande chance de eleger já no primeiro turno o seu candidato a prefeito, ele sai como um potencial eventual candidato do DEM, talvez daqui a algum tempo, à presidência da República, se ele não quiser pelo menos tentar antes o governo do Estado. Mas olhando um pouco mais para o interior, para cidades menores, né? Como é que vocês enxergam essa disputa, né? De que maneira essa disputa esse ano, afetada pela pandemia, afetada por essa mudança de calendário, o que se transforma nessa disputa em relação àquilo que nós vimos em anos anteriores? Se quiser falar, Mona Lisa. Bom, em 2006 foi uma eleição assim, muito, muito atípica do ponto de vista de tentativa de renovação política, né? Havia esse espírito e esse desejo muito das populações em renovar a classe política, né? E, claro, isso acabou reverberando em 2018. Em 2020, a gente tem um fator novo, que é a pandemia, né? Então, há uma busca pelo eleitor por candidatos ou por pessoas que, de fato, tenham esse perfil de gestor, de bom gestor, e que, de alguma forma, tenha capacidade de enfrentar os desafios que vão ser postos pós-pandemia, né? Eu acho que, para essa eleição de 2020, esses candidatos que estão em reeleição e que exerceram e que enfrentaram a pandemia de uma forma muito equilibrada, né, que deram respostas satisfatórias à pandemia,
ou mesmo aqueles que, de alguma forma, têm um recall, né, uma memória positiva de bons gestores, eles têm ganhado, de certa forma, a preferência, eles têm, né, a preferência do eleitor nesse cenário. Então, eu acho que, para as eleições de 2020, né, vamos ter aí uma disputa muito mais no sentido de os políticos já estabelecidos do que propriamente uma eleição de renovação. Né? Então, vai meio que na contramão daquilo que foi 2016. E aí, em relação a esses partidos de direita e esquerda, em municípios pequenos, eu gosto muito de observar municípios pequenos, essa questão partidária, ela não aparece de uma forma assim muito nítida, né? Não é muito discutido. Mas o que a gente tem visto, e foi realizada uma pesquisa agora do Ibope, se eu não me engano, Datafolha. Foi realizada uma pesquisa do Datafolha agora em Fortaleza, que eles tentaram medir o perfil do eleitor. E Fortaleza, havia toda uma ideia de que Fortaleza é uma cidade mais progressista, uma cidade mais conectada, uma cidade que é mais afeita a partidos do campo ideológico da esquerda. E foi muito surpreendente a pesquisa, pelo menos para mim, porque apontou que 38% dos entrevistados se auto-identificavam como eleitores de direita, contra 28% de esquerda. Usando esses termos especificamente. Esses termos. Os eleitores se auto-identificavam nesse campo ideológico. E extrema-direita, acho que 19%, extrema-esquerda 11%, 21% de centro. E quando perguntado sobre questões que são caras para esse debate direita-esquerda, né, como a legalização do aborto, da maconha, a pena de morte, mais de 50% se colocaram favoráveis a essas pautas, né? Então, 51% se identificou como contrários ao aborto, contrários à maconha. Eu acho que 71% a pena de morte. Eu não tenho os dados aqui exatos, mas é um indicativo muito interessante como o eleitor de Fortaleza, ele meio que tem se colocado mais no campo conservador. E aí, outro dado interessante também é como as candidaturas, pelo menos a de Sarto e a de Wagner, que são as mais competitivas e que, de fato, têm a possibilidade de ir para o segundo turno, eles têm tentado incorporar ou se comunicar de uma forma muito mais próxima com segmentos evangélicos. Né? Então, nas campanhas apareceram figuras evangélicas importantes, autoridades desse segmento, declarando apoio às suas candidaturas, a própria escolha do Sarto como alguém que é reconhecido dentro do segmento evangélico, porque ele, de fato, é um evangélico. Né? Então, assim, essa preocupação de uma aproximação com esse segmento, aqui em Fortaleza, ela acabou se tornando muito presente nessa eleição. Essa última semana, o que tem aparecido de lideranças evangélicas apoiando o Sarto ou Wagner, ou declarando apoio, ou, enfim, tem sido muito interessante. Quer dizer, tem uma disputa no interior do campo evangélico entre essas duas candidaturas, né? Sim. Inclusive, tem duas figuras aqui do campo evangélico, se eu não me engano, da Assembleia de Deus, que é o doutor Jaziel, deputado federal, e a doutora Silvana, deputada estadual. Eles são casados, são representantes de uma igreja importante aqui na capital, e eles têm feito um movimento nas cidades do interior para apoiar candidaturas que são identificadas e que são aprovadas pela igreja, né? Então, tem até um sloganzinho, se eu não me falha a memória, gente, me perdoe que eu não sou muito boa para decorar esses termos, esses números, mas é algo do tipo, o seu voto reflete a sua fé, a caravana pela fé. Então, eles viajam os municípios do interior apoiando candidaturas que, segundo eles, seriam aquelas que são aprovadas pela igreja, que defendem os valores morais da família, da igreja e tal. Então, assim, é muito interessante observar como essas lideranças estão se mobilizando aqui no Ceará, tanto na capital, para as eleições majoritárias, mas também para as eleições proporcionais, porque no legislativo, né, essas pautas elas são mais fáceis de serem, de alguma forma, defendidas. Agora, que interessante esse caso, quer dizer, eles são dois pastores. Eles não são de partidos políticos, mas eles percorrem o interior fazendo... Eles são de partidos? Não, eles são inclusive, são parlamentares com mandatos. Ah, tá. Eu acho que é do PR, acho que do PR. Tá. Mas eles fazem campanha para candidatos de outros partidos, desde que sejam, digamos, evangélicos. Isso. E que estejam, né, de alguma forma, vinculados à igreja. Tá. Então, isso em municípios pequenos.
pequenos e de pequeno e médio porte, e são bolsonaristas. Então, as duas figuras bolsonaristas aqui mais expressivas, né, que apoiam e que se identificam com as pautas de Bolsonaro. Né? Então, há esse interesse, essa preocupação em conquistar prefeituras de pequeno e médio porte. E isso é interessante para se pensar as eleições municipais, as eleições de 2022, né? Porque, de alguma forma, seria uma tentativa também de fortalecer esse movimento Bolsonaro para entrar no Nordeste, né? A partir de prefeituras de pequeno e médio porte, com o movimento dessas lideranças político-evangélicas aqui no Estado. Interessante. Oswaldo, você detecta esse mesmo tipo de movimento, assim, de evangélicos fazendo caravanas pelo interior, no sentido de conseguir votos, eu não tinha essas informações que a Mona Lisa está colocando, mas eu lembro que, impressionante, vou dizer isso, né? Nunca imaginei que eu fosse sentir saudade de Caxambu, mas eu tô com saudade de Caxambu. Eu lembro uma vez no Unbox, lá no grupo de trabalho da piscina, que a gente estava conversando e a gente, assim, meio de brincadeira, dizendo, olha, as igrejas evangélicas vão ser os partidos de massa do século XXI, porque a mobilização das lideranças é impressionante, né? Aliás, o ótimo livro da Amy Erica Smith, né, que é Mobilizando o Povo de Deus, já mostra que isso já vem de alguns anos, né, acontecendo. Olhando os dados da eleição de 18, uma das portas de entrada para o Bolsonaro para ganhar a eleição foi conseguir entrar em 2 a 5 salários mínimos por meio dos evangélicos. Quer dizer, é o jeito de entrar nos pobres, né? Via valores exatamente. religiosos. Até 2 salários mínimos, ele ainda teve muita dificuldade para entrar, né? Por conta, enfim, de todo aquele apoio que o PT tinha e tal. Mas a entrada em 2 a 5 salários mínimos foi fundamental para ele ganhar a eleição. Né? E ela foi muito feita a partir dos evangélicos, né, desse segmento eleitoral. E nessa eleição, o que a gente identificou é que aumentou o nome, as pessoas que usam título religioso, especialmente evangélicos, em nome de urna. Uhum. Aumentaram 2 coisas, né, tanto os evangélicos quanto os militares. Né, mas o que é interessante, os militares aumentaram muito mais, proporcionalmente, obviamente, nas disputas majoritárias para prefeito. E os evangélicos aumentaram muito mais nas disputas proporcionais, porque ele sabe que se ele colocar agora em 2020, agora em 2020, ele sabe que se ele colocar pastor alguma coisa, a rejeição dele também vai ser muito grande. Então ele não vai ganhar uma eleição majoritária, né? Mas para conseguir, né, ter uma comunicação rápida, um atalho cognitivo assim imediato com um determinado grupo de eleitor, bota ali pastora, bispo, bispa, né? Embora missionário também padres, missionário. Então, eu acho que esse é um movimento forte e se o Bolsonaro continuar defendendo essas conservadoras, eu imagino que eles vão estar fechados com o Bolsonaro em 2022. Agora, essa coisa do nome de urna ligado à segurança pública, né? Delegado, sargento, coronel, enfim, todas essas coisas que a gente pode imaginar ligadas à segurança pública, isso cresceu também. Eu até já tinha visto essa informação em relação a essa eleição, não tinha visto que tinha crescido para os proporcionais, é um dado super interessante esse que você traz, o nome de urna de evangélicos. Agora, claro, né, isso tem a ver com o bolsonarismo, mas, pelo jeito, os dois fenômenos têm a ver com o bolsonarismo, né? Tanto Exato. Os da segurança pública como os evangélicos, ou seja, ele, vamos dizer, fecha por 2 frentes, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, isso já... A minha impressão é que isso está presente na sociedade já há algum tempo, e o que, na verdade, você não tinha era oferta. Você não tinha uma oferta de candidato que juntasse as coisas. Que atendesse essa demanda represada. Porque o próprio sistema... A impressão que eu tenho é que o próprio sistema partidário arrumava mecanismos de deixar figuras como o Bolsonaro com muito pouca chance de ganhar. Né? Isso muda com a Lava Jato, muda com a forma de comunicação política, muda muito nos últimos anos, né? Agora, eu concordo, eu acho que o fenômeno que deve acontecer aqui, que é o aumento, né,
de parlamentares mais conservadores ou ligados à pauta de segurança nas câmaras municipais, é um fenômeno que também está presente em 18. Ele não é causa, ele não é consequência exclusiva de 18. É uma coisa que está avançando. Muito bem. E você nota alguma diferença em relação ao interior com respeito a isso? Porque a Mona Lisa chamava atenção para, por exemplo, essa caravana de evangélicos que vai ao interior ganhar voto evangélico. Nós, ao mesmo tempo, temos municípios, por exemplo, Rio de Janeiro, segundo maior município do país, governado por um pastor evangélico, um bispo da Igreja Universal, que tem uma candidata evangélica pela esquerda, que é a Benedita da Silva, que, enfim, não está tão bem nas pesquisas, mas também está ali entre os 4 principais candidatos da eleição. Esse é um fenômeno mais de grandes centros, esse é um fenômeno de municípios menores. Como é que dá para fazer uma distinção assim, ou é um fenômeno disseminado, né, completamente espalhado? Olha, Cláudio, aí precisaria olhar com mais calma os dados para te dar uma resposta com certeza. Mas, dado a quantidade de candidatos que usam os títulos e o crescimento que teve, não é um fenômeno exclusivo das grandes cidades. Assim, não pode ser. É uma coisa que está... Agora, eu não consigo te dizer ainda se chegou nas cidades muito pequenas, porque as cidades muito pequenas também elegem muito poucos vereadores, né? Então, a barreira, né, a nota de corte ali dos votos, ela é maior, isso está impactando, mas eu acho que em cidades médias, né, isso já é um fenômeno bem presente. Não sei se a Mona Lisa concorda. O que você acha, Mona Lisa? Assim, dados eu não tenho para afirmar também, né, mas é interessante a gente observar esse movimento. Né? Não é algo que é novo, é algo que vem se processando ao longo das eleições, que tem crescido ao longo das eleições, e que quando a gente olha para as realidades que, por exemplo, eu estou olhando para Fortaleza, eu estou tentando desenvolver um raciocínio olhando para Fortaleza. As próprias candidaturas aqui na capital buscaram cabeças de chapa ou vice que tinham uma relação de alguma forma, com os segmentos religiosos. Estou colocando religiosos porque tanto o evangélico, né, o pentecostal, quanto o carismático, né, o católico. Então, aqui teve essa preocupação. Temos, acho que, umas 3 candidaturas para a capital que se preocuparam em trazer para o arranjo eleitoral pessoas que têm vinculação com o segmento evangélico. O Capitão Wagner não necessariamente é um evangélico declarado, mas no seu entorno tem figuras e lideranças evangélicas importantes. Que é um pouco como o Bolsonaro, né? Que também não é evangélico. Ele é católico, inclusive, professadamente. A esposa é evangélica, mas ele está muito mais próximo hoje, politicamente, dos evangélicos do que, vamos dizer, da hierarquia da Igreja Católica, né? Sim. Então, no caso Wagner, é muito semelhante a isso, né? O Sarto foi escolhido, um dos elementos que foi decisivo na escolha do Sarto, né, foi esse perfil, além de outras questões, claro, mas essa inserção dele. Ele é um evangélico que já trabalhou em ONGs que são geridas por segmentos evangélicos, então um evangélico reconhecido, né? Então, um dos elementos que foi importante para a escolha do Sarto. O outro candidato aqui que já disputou várias vezes a eleição, que é o deputado pelo Cidadania, que é o Heitor Ferrer. Ele já foi candidato várias vezes, e o candidato a vice dele é uma pessoa ligada ao movimento carismático cristão aqui de Fortaleza. Então, teve essa preocupação de trazer pessoas nesse sentido. Os debates na TV também, de alguma forma, pontuaram em alguns momentos pautas que são caras para o movimento, né, para o segmento religioso. Teve as 2 candidaturas, como eu falei, tanto o Sarto quanto o Wagner, fizeram reuniões específicas com esses segmentos, trouxeram falas dessas pessoas para as campanhas. Então, é muito forte a preocupação dos candidatos com essa aproximação com o segmento que, ao fim, ao cabo, pode ser o fiel da balança numa eleição, como a da capital, que vai ter segundo turno, que vai ter migração de votos, enfim. Interessante. Agora, um outro fenômeno também, acho que importante dessas eleições agora, é o crescimento de candidaturas femininas, né? Tem uma mudança que já começa nas eleições de 2018, com a questão do financiamento, enfim, tem as cotas, aí vem o Tribunal Superior Eleitoral e define que, além daquilo que está definido na lei, é preciso distribuir o dinheiro de acordo com a proporção de candidatas, e isso tem levado alguns partidos, inclusive, a propor chapas para o executivo mistas, porque aí você justifica que você tem uma mulher na chapa, você pode levar mais dinheiro. Vocês acham que isso vai ter algum efeito nessa eleição desse ano?
acho que a gente precisa analisar pós-eleição, né, para ver se de fato essas candidaturas femininas foram competitivas e conseguiram chegar a ocupar espaços. Proporcionalmente ao aumento do número de candidaturas que foram ofertadas, até pela própria mudança na regra eleitoral que proíbe coligações, o aumento das candidaturas femininas, né, acaba acompanhando. Mas quando você olha mais detidamente os dados, a oferta de candidaturas femininas, pelo menos para as eleições proporcionais aqui no Ceará, que eu estou utilizando, né, os dados que eu tenho disponíveis, não ultrapassaram muito a margem de 30%. Para prefeito e vice, em torno de 25%, 15% de mulheres candidatas. Então, assim, de fato, o aumento foi proporcional ao aumento que já foi, né, produzido pela própria mudança na regra. Mas eu acho que a gente precisa esperar, eu esperaria os resultados das eleições para ver se essas candidaturas ocupam de fato os cargos, né, e tiveram competitividade. E se todas essas políticas de ação afirmativa estão ou não produzindo efeito eleitoral, né? Sim. Oswaldo, quer comentar sobre esse tema? Eu começo dizendo que, obviamente, essas são mudanças do ponto de vista da legislação que são importantes. Eu só fico triste porque o STF... ele faz as regras, mas ele faz mal feito, né? É sempre assim. Ele mexe na eleição e cria confusão. Exatamente. Quer dizer, você não especificar que o dinheiro tem que ser gasto ou na proporcional ou na majoritária, quer dizer, é um absurdo isso, porque é óbvio que a campanha majoritária custa muito mais caro. Se você disser, tem que ser 30% para candidatas, né? Daí você vê, tá lá uma mulher negra recebendo bastante dinheiro do partido para eleger um branco. Enfim, eu acho que... Então, essa é a minha crítica ao Supremo. De qualquer maneira, precisa ver se essas regras já realmente não chegaram, talvez, no teto, né, do que elas podem promover. E aí vão ser necessárias, né, de preferência feitas pelo Legislativo, né, outras regras que garantam a condição de competitividade, porque vou até repetir uma coisa que ontem eu estava numa live com a Flávia Brioli, que ela falou, né? A questão é a competitividade, porque o argumento é, mas o que eu posso fazer se mulher não vota em mulher? Né? Aí a gente perguntou isso na pesquisa, e não tem diferença nenhuma entre homens, mulheres, mas diz que tanto faz, e mulher divide ali entre votaria em homem, votaria em mulher e vice-versa entre homens e mulheres. Então, o que faz diferença são os recursos. Os recursos de competição, não estou falando necessariamente de dinheiro, né? É óbvio que o dinheiro é o mais importante, mas são os recursos de competição. Então, a gente precisa ver. Até eu vi uma reportagem anteontem, uns 2, 3 dias, dizendo que boa parte dos recursos ainda não foi distribuída. Metade dos recursos parece que ainda não foi distribuída. Isso pode ser atraso na prestação de conta, pode ser um monte de coisa, tudo bem. Ou guardar dinheiro para segundo turno, às vezes, né? Guardar dinheiro para segundo turno, mas a gente precisa ver o que é isso, porque também não adianta você receber o dinheiro 2 dias antes da eleição. Claro, não vai fazer nada. Para fazer sua campanha. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para aprimorar, embora, obviamente, né, do ponto de vista simbólico, eu acho que principalmente é um avanço, grande avanço, né? Mas como a regra não foi muito bem feita, tem muitas maneiras de burlar. E os partidos querem ganhar a eleição, né? Também não adianta ficar esperando que o partido vá fazer, né, que vai ser santo. Não vai, ele quer ganhar a eleição. Se ele puder burlar a regra para ganhar a eleição, ou enfim, trabalhar nos meandros dela, ele vai fazer isso. Então, acho que o fundamental é discutir exatamente como aprimorar essas regras. Agora, nós temos visto que quando o judiciário interfere nas regras do jogo político, né, da disputa política propriamente, regras eleitorais, número de vereadores na Câmara, coligação vertical, horizontal, enfim, seja lá o que for, geralmente vem uma resposta do Legislativo no sentido de corrigir. Para outras decisões das Cortes Superiores, é menos frequente que o Legislativo decida, mas quando se trata de questões de competição política, é mais comum a gente ter uma adesão do Legislativo. Você não acha, Oswaldo, que nesse caso é possível que a gente tenha essas regras que você apresentou aí como problemáticas, porque mal feitas nas decisões dos tribunais superiores, que a gente pode ter algum tipo de correção de rumos no Congresso Nacional em relação a isso, aprimorando esse tipo de mecanismo?
Não saberia dizer. Eu acho pouco provável, dado a composição do próprio Congresso, né, em que o número de mulheres é muito reduzido. Eu acho mas eu não penso nem para reverter, né? Eu acho que reverter não vão. Não, aprimorar. No sentido de aprimorar, de fazer pelo menos que ela faça sentido, né? Eu acho que vai depender muito de pressão. De pressão da sociedade, de movimentos organizados, de demandarem o aprimoramento dessas regras, especialmente se a gente verificar que o crescimento não foi tão grande. Quer dizer, se o crescimento não for tão grande, mesmo com a alegada distribuição dos recursos de forma proporcional, significa que alguma coisa está errada, né? E não vai dar para dizer que é porque mulher não vota em mulher, certo? E aí eu acho que vai ser necessário uma correção de rumo, sim. Eu só não sei até que ponto os candidatos homens a deputado federal vão querer mudar as regras para 2022. Né? Fico um pouco na dúvida se eles não vão querer... deixa assim que a gente consegue burlar e consegue ainda manter nossos privilégios. Eu fico um pouco na dúvida, não estou tão certo, não. Eu acho que era mais quando mexia com o status quo, ali é que havia essa reformulação. E nesse caso, na realidade, está reforçando o status quo, ou pelo menos não afetando o status quo. Exatamente. É isso que a gente vai ter que ver com o resultado. Mas se não estiver afetando, talvez deixa do jeito que está. Entendi. Você concorda, Mona Lisa? Eu acho que pelo histórico do nosso legislativo, pelo perfil do nosso legislativo, né, essa tendência mesmo de conservar o poder, os partidos têm esse interesse de manter o seu poder. Então, eu acho que, a depender do resultado, veremos como é que serão as ações pós-eleição, já pensando também se essas regras vão ser válidas ou não para 22. Muito bem. Gente, eu acho que essa conversa foi muito interessante, né? Estamos aqui chegando no nosso tempo, e aí eu pediria para vocês fazerem as suas considerações finais, para a gente dar uma amarrada aqui. Algum ponto que vocês acham que eventualmente a gente acabou não tratando? Começo pelo Oswaldo. Acho que tratamos, né? Acho que cobrimos bem. Eu acho que, do ponto de vista da disputa pensando para 2022, né? Eu acho que o comportamento do eleitorado, aquilo que, né, mobilizou muito o eleitorado, ainda está bem presente, né? O antipetismo ainda continua forte nas grandes cidades, né? A preferência do segmento dos evangélicos também continua aí mobilizando e organizando setores da política. Então, eu acho que é um cenário que vai depender um pouco de quais forças que vão no campo da direita, se vai ter alguma força que vai conseguir ameaçar o bolsonarismo. E isso pode vir a partir de 2020, é isso que a gente tem que aguardar com o final com a apuração das eleições aí já na segunda-feira, bem diferente dos Estados Unidos, que ainda estão apurando, né, em alguns estados. Talvez acabe esse ano ainda. E queria agradecer o convite, Cláudia. É um prazer estar aqui, participar, né, do seu canal. Você que é o Felipe Neto da Ciência Política. Poxa, quem me dera. Então, um dia eu chego lá. Eu fico muito feliz pelo convite. Obrigado. E prazer também estar com a Mona Lisa e conhecê-la. Obrigado, Oswaldo. Mona Lisa, por favor. Eu agradeço mais uma vez, Cláudio, o convite. É um prazer estar aqui num canal que eu sigo, que assisto, acho um conteúdo super bacana. Recomendo para os meus alunos sempre que possível. Eu acho que a grande lição que, de alguma forma, essas campanhas estão colocando é que, já parafraseando esse seu programa, fora da política não há salvação, né? Eu acho que as questões, né, relacionadas de fato à política e o entendimento de que é importante discutir projetos, né? Porque, assim, a pandemia mostrou, de alguma forma, que é importante pensar um projeto de governo, pensar um projeto de sociedade. E essas questões mais relacionadas à política, o entendimento de que é na política que se responde ou que se encontra, né, respostas para enfrentar esses problemas, que é o caminho mais viável. Né? Então, eu acho que as eleições e o voto vai dar uma resposta aí nesse sentido de encontrar, de fato, na política a solução para os problemas. Muito bom. Legal. Gente, quero agradecer a vocês dois pela participação no programa. Foi muito boa essa discussão. Um esquenta para as eleições, né, de
do próximo domingo, dia 15 de novembro. E aí aproveito, além de agradecer a vocês, agradecer a quem nos ouvir no podcast, quem nos assistir no canal do YouTube, e até a próxima.